espalhar todas as coisas. Tempo de abraçar e tempo pra distanciar. Tempo de chorar e tempo pra se alegrar. Tempo de sonhar e tempo pra realizar. E assim viver a vida. Tudo nesta vida tem sua hora ideal. Tempo de plantar e tempo para colher. Tempo de falar e tempo pra também calar. Tempo de lutar e tempo pra buscar a paz. Tempo de parar e tempo pra recomeçar tudo de novo. Tempo de amar e tempo para odiar. Tempo de brigar e tempo para perdoar. Tempo de agir e tempo para refletir. E assim sentir a vida. Tempo de brincar e tempo para trabalhar. Tempo de correr e tempo para caminhar. Tempo de enfrentar e tempo para desistir. E assim vencer na vida. Tempo de cantar e tempo para recitar. Tempo de gritar e tempo para sussurrar. Tempo de vibrar e tempo para comover. E assim sorrir pra vida. Tempo de ficar e tempo para despedir. Tempo de juntar e tempo para repartir. Tempo de unir e tempo para dividir. E assim mudar a vida. Tempo de unir e tempo para dividir. Tempo de juntar e tempo para repartir. Tempo de ficar e tempo para despedir. E assim sorrir pra vida. Tempo de vibrar e tempo para comover. Tempo de gritar e tempo para sussurrar. Tempo de cantar e tempo para recitar. E assim vencer na vida. Eu acho que Iésio se atrasou. De Iésio. Ué? Você estava aqui? No horário. Boa noite, um feliz sábado. Feliz sábado, Iésio. Feliz sábado, Samuel. Que alegria estarmos aqui mais uma vez no nosso EP, no nosso segundo EP, Iésio. Segundo EP. Muito obrigado a você que esteve conosco no primeiro, que curtiu, deu um feedback muito bom. Muito bom. Iésio, eu tenho uma coisa para te falar. Uma poesia, na verdade. Só um minutinho. Deixa eu dar boa noite ao povo, que eu não sou mal educado, né? Boa noite, pessoal. Feliz sábado. Que a graça de Deus habite na casa de vocês aí. Amém, Pode amém. falar, Iésio. Considerações feitas. Agora eu vou pro meu poema. Iésio, o tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu pro tempo quanto tempo o tempo tem. Tá bom. Nesse intuito, roda a vinheta que hoje o episódio de hoje vai falar sobre tempo. Como falamos, hoje o tema do nosso EP, do nosso episódio de hoje, nós iremos falar a respeito do tempo e como nós precisamos ganhar tempo e, acima de tudo, tempo com Deus. Eu quero convidar você a fechar o seu olho para junto nós fazermos uma breve oração. Iésio, por favor. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado por mais um final de semana, obrigado por mais um sábado, Senhor, que começou neste instante, Senhor.
Que o Senhor possa abençoar a cada um que está nos assistindo agora, ó Pai. Abençoa eu e o Samuel, que tudo que nós venhamos falar aqui seja inspirado por teu santo e divino Espírito, ó Pai. Amém. Ajuda-nos a aprender, ajuda-nos a ficar mais tempo junto com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Yésio, deixa eu te perguntar, você tem tempo? Quase, né? Você consegue fazer todas as atividades do seu dia certinho, tempo? Não. E você de casa? Você tem tempo? Você consegue administrar de forma correta o seu tempo? O tempo ele te falta ou te sobra? Se tiver sobrando, provavelmente tem algo errado. Samuel, deixa eu lhe fazer uma pergunta, Samuel. E a vocês também, ó. Comentem aí. Você vive para trabalhar ou você trabalha para viver? Boa pergunta. E aí? Yésio, que pergunta. Vive para trabalhar ou trabalha para viver? Olha, Yésio, eu acho que hoje eu trabalho para viver, sabe? Eu consigo administrar certinho as minhas atividades e com isso eu tenho meu tempo de qualidade, né, de descanso, mas eu também consigo trabalhar. Eu acho que hoje a minha divisão é essa. Mas o correto é esse, né? Trabalhar para viver, porque se você vive para o trabalho, você vai botar o trabalho em primeiro lugar. Com vai certeza. Esquecer de Deus, da família, entendeu? O tempo vai ser somente para o trabalho. Com certeza, com certeza. E falando em tempo, a Bíblia, você sabia que a Bíblia também nos traz conselhos especiais a respeito do nosso tempo, Yel? É mesmo? Exatamente. Eu quero Vamos verificar? Vamos verificar. Quero convidar você, meu amigo, a minha amiga, a pegar sua Bíblia para junto nós verificarmos aquilo que a Bíblia tem para cada um de nós a respeito do tempo. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. A Bíblia nos dá grandes conselhos a respeito do tempo. E ela segue dizendo assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Olha aí, Ezio, então olha o que a Bíblia nos diz, que para todas as coisas existe um tempo. Então quer dizer que se eu falar que Samuel, eu não fiz aquilo porque eu não tive tempo, é mentira? É claro. Ou desorganização da sua parte, porque a Bíblia diz que para todos os propósitos, né, há tempo. Então nós precisamos administrar bem o nosso tempo. Mas vamos lá, Yésio, gostaria de te fazer uma pergunta. O que é tempo e como você acha que a sociedade ela trata a respeito desse fenômeno? O tempo. Eu fiz uma pesquisa breve, rapidinha no Google, né? Sobre tempo, administração de tempo, né? Administração de tempo é a ação de gerenciar a sua rotina, assumir controle do seu próprio tempo e otimizar os recursos e tarefas que você deve realizar no seu dia a dia. Olha, muito bom. E você acha que a sociedade tem feito isso? Não! Tá começando por nós, né? Eu, pelo menos, olha que eu estou de férias, mas eu estou aí sem tempo. E chegou atrasado hoje no nosso EP. Eu, pelo menos, quando cheguei, eu não vi Ezio aqui no nosso EP. Depois que ele apareceu aí. Milagrosamente. Milagrosamente. Apareceu. O tempo apareceu, né? Mas é isso mesmo. Deixa eu lhe falar uma curiosidadezinha sobre o calendário, né? Que o que nós utilizamos para marcar o tempo hoje no tempo atual é relógio e calendário. Calendário, com certeza. O relógio marca as horas, claro, né? Com certeza. E o calendário, os dias, semanas, meses, tudo do ano. Existiram, eu vou falar logo aqui no calendário que nós usamos hoje. O calendário que nós usamos hoje é chamado de
do calendário gregoriano. Gregoriano. Por quê? Porque foi instalado pelo Papa Gregório. É por isso que deu o nome gregoriano. Esse calendário aí também é o chamado de calendário juliano, porque foi criado 46 a.C. pelo imperador Júlio César. E aí foram colocados os meses, né, os 365 dias, e aí é o calendário que o mundo usa. Samuel, o tempo é um recurso que não pode ser reaproveitado. De fato, de todos os recursos, né, naturais e não naturais, o tempo é o único que não dá para... Não pode ser reaproveitado, É verdade. e jamais será recuperado. Verdade, de fato, Yesio, verdade. Deixa eu perguntar para o nosso amigo, para a nossa amiga que nos assiste hoje. O que você tem feito com o seu tempo? Talvez você seja daquele grupo que diz assim: ah, se eu pudesse voltar no tempo. Comenta aí quantas vezes você já ouviu essa frase, ou mesmo você já disse essa frase. Inúmero. Verdade. E deixa eu te perguntar, se você pudesse ter tempo ou dinheiro, qual é que você escolheria? Eu escolhi o tempo. Porque eu ia correr, com o meu tempo eu ia correr atrás do dinheiro. Não adianta você ter dinheiro e não ter tempo para usar. Mas será que o dinheiro ele consegue comprar tempo? Não. Não, né? Mas, como diz o ditado, né? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Mas dinheiro verdade. não compra tempo, dinheiro não compra felicidade, dinheiro não compra salvação. De fato, de fato. Por mais importante que esse recurso seja, ele não consegue comprar o tempo, né? Verdade. E o melhor de tudo, a salvação. Mas, Yesio, a gente está falando de tempo, da importância do tempo. Nós lemos aqui a primeira parte do verso, né? Que nós temos hoje. Calma, segura aí a sua Bíblia aberta, que já já nós iremos continuar a leitura. Mas deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você acha que gestão do tempo deveria ser um assunto mais abordado dentro das instituições? Digo, instituição de ensino, escola, faculdade, mas também instituição religiosa, tipo a igreja. Você acha que deveria falar um pouco mais sobre tempo? Sim. Com certeza, Samuel. Porque nesse mundo que a gente vive, nesse século XXI, essa geração Z, né, que eu tô achando que a geração Z até já passou, já tem outras, já tem outras gerações aí. Todo mundo, o povo é muito acelerado. Quando é que você vai almoçar? Que praticamente nós não temos mais tempo de almoçar. Verdade. Quando você vai no shopping, você vai almoçar ou você vai no fast food? Comida cara, rápida e ruim. Ruim no sentido nutricional, verdade. Justamente por conta dessa rapidez de preparo, você não consegue ter todos os nutrientes, né, necessários para o seu corpo. Quando você está em casa, você tá lá, você pega o seu celular, aquele aplicativozinho de comida, você vai lá e chama. Demora um pouquinho, você tá demorando. Verdade. Tá Para você ver, Yesio, que hoje nós vivemos num mundo tão corrido, as pessoas estão tão impacientes, muito bem citado a respeito desse aplicativo, que quando demora 15 minutos da entrega, você já acha que é uma eternidade. A barriga já começa a brigar e não sei o quê. A gente está muito apressado. Samuel, nós tivemos recentemente, estamos saindo, graças a Deus, da pandemia. O que foi que inventaram na vacina? Salvador aqui foi pioneiro. Drive-thru. Porque chegou, vacinou, tchau. Rapidez, né? É rapidez, ganhar tempo. Ganhar tempo. Mas é verdade. Para você ver, querido amigo, querida amiga, como o tempo ele está de forma íntima, né, no nosso cotidiano, e a gente precisa, sim, tratar dele. Mas vamos lá, seguindo com o que a Bíblia quer dizer a respeito de tempo, vamos continuar a leitura, tá? Pegue sua Bíblia aí, do verso 1 ao verso 8, diz o seguinte, vou ler novamente o verso 1. Tudo tem seu tempo determinado
e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Você vê então, a Bíblia ela nos diz que há tempo para todas as coisas. Interessante, Ézio, é que nos primeiros versos ela fala a respeito de colher e plantar. E hoje se vê muito uma cultura de que tudo tem que ser para ontem, né? Às vezes, vamos entrar aqui em um detalhe um pouco mais profundo, às vezes as pessoas tentam, sei lá, prosperar de forma tão rápida que ou inventam um golpe, né? Ou acabam entrando em golpe. Ou então caindo em golpe, É uma cilada, Bino. Tipo essa pirâmide, Sim. investimento. Olha, gente, não caia nessa de que você vai pegar seu dinheirinho, você vai botar em um canto e em um ano assim ele vai render Milhões, absurdamente. Não caia nessa não, viu? Não caia Pega nessa só o não. toquezinho aí, o tempo, tudo. A Bíblia nos fala que há tempo para todas as coisas. Então, tudo bem você querer prosperar, alguma coisa assim, né, ter algo, uma condição melhor, mas são coisas que são o trabalho e o tempo que vai construindo. E nós precisamos ganhar tempo aqui na Terra para lá no céu ter todo o tempo do mundo. Perfeitamente. Ganhe tempo na Terra para ganhar a eternidade. Anota aí, anota aí. Ganhe tempo na Terra para ganhar a eternidade. É isso aí. Samuel, será que Jesus também tinha o tempo dele certo? Porque assim, ó, Jesus, ele desceu à terra e se tornou como homem. Sim. Algumas vezes na Bíblia, ele falou que ainda não estava na hora. Sim. Hora de quê? O tempo dele, nós vamos ver, ó. 7h30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Ninguém podia fazer nada com Jesus, porque ainda não tinha chegado a hora. Em outro versículo, ele diz: Podeis vós subir à festa. Isso daí estava falando quando Jesus transformou a água em vinho. Podeis vós subir à festa. Eu, neste momento, não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. Então Jesus ele tinha tempo, né, até para realizar os seus milagres. Exatamente, existe o tempo certo. Outro também, João 2,4. Maria, né? Diz. Isso. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Tudo existe o seu tempo certo. Com certeza. Nós não podemos atropelar o tempo, querer adiantar as coisas. Quanto mais a gente adianta o tempo, querer passar por cima das orientações de Deus. É como diz o ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, em complemento com isso que você disse, realmente, tudo tem o seu tempo correto de acontecer. Mas voltando ainda para o nosso texto base, ele segue dizendo que existem determinados momentos de a gente chorar e de rir. Momentos que a gente deve falar e ficar calado. O que isso quer dizer para você, Iésio? Ou seja, hoje eu, você que está aí do outro lado da telinha pode estar chorando. Mas em breve você vai rir. A alegria vem pela manhã. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Então,
devemos confiar em Deus e ter paciência. Com certeza. Paciência. E Ezio, deixa eu te perguntar. Você tem algum personagem da Bíblia assim que demonstrou uma perícia incrível que chegou a te impressionar a respeito do tempo? Boa pergunta, Samuel. Eu gosto muito da Rainha Esther, porque ela tinha o povo dela, o povo de Deus, Sim. que aí ela se casou com o rei Assuero, que se encantou muito com ela, porque ela era uma mulher bonita. Muito bonita. Só que aí, ao decorrer da história, fizeram com que o rei assinasse um decreto. E esse decreto seria de exterminar, matar todo o povo de Esther. O povo de Deus, no caso. Exatamente, o povo de Deus. Quando Esther soube, se fosse eu ou você, fazer o quê? A gente vai morrer! Ficava desesperado. Meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Sair aí, louco pela rua. Gritando, Entendeu? Verdade. Mas não, o que foi que Esther fez? Primeira coisa, Esther ganhou tempo. Se ajoelhou, foi orar. Foi pedir sabedoria a Deus. Segunda coisa, Esther foi na presença do rei. Naquele tempo, você não ia na presença do rei, você era chamado. Se você fosse na presença do rei, sem ser chamado, você tinha grandes chances de morrer, de ser, entendeu? Mas Esther confiou em Deus e ela foi na presença do rei. O rei, ele tinha uma espécie de uma folha, um objetozinho que aí sim ele ficava na mão. Quando alguém entrasse, se ele jogasse no chão, quer dizer que, beleza, está autorizado, pode vir. Agora, se ele não jogasse, era o significado de, eu não quero essa pessoa, não. Interessante. Aí os soldados iam lá e aí o rei estava lá de boa. Daqui a pouco entrou quem? Esther, que ele também amava muito Esther. Daqui a pouco entrou Esther, aí estava o rei até que ele viu Esther. Na hora. Na hora. É minha bichinha, deixa ela entrar. Nem pensou muito tempo. Entendeu? Na hora. Aí Esther foi, entrou, conversou direitinho tal, na calma, na perseverança, no tempo certo. Ela não foi primeiro conversar com o rei, para depois falar com Deus. Antes ela foi falar com Deus. Exatamente. Ela não foi primeiro querer lutar com o problema dela para depois falar com Deus, não. Ela falou com Deus. Perfeito. E quando você fala com Deus, você, olha, Senhor, esse problema aqui, daqui, eu entrego em tuas mãos. Esta guerra não é nossa, esta guerra é dele. Perfeito, perfeito. E isso serve de lição pra gente também, né? Às vezes, em determinadas situações, nós nos desesperamos, acabamos até perdendo tempo, porque às vezes a solução parece ser tão óbvia, mas o desespero ele é tão grande que às vezes a gente dá muita volta, e em vez de solucionar aquilo ali no ponto certo, na chave do problema, a gente acaba perdendo mais tempo, né? Então serve de lição para cada um de nós que, independente da situação, procuremos antes Deus, né? A base de como Esther fez. E outra coisa, você quer ganhar ponto, você quer ganhar tempo, fale a verdade. Verdade. Quando você mente, você começa a se atrasar. Verdade. Entendeu? Você começa a embolar. Você enrola, né? Isso, vai indo. Uma hora, descobre. Aí não era melhor você ter falado a verdade antes? Verdade. Que aí já eliminava logo o problema. Já tá com o problema, você ainda vai querer. Então, verdade e tempo são assuntos entrelaçados. Com certeza. Legal, muito bom, muito bom. E às vezes, será que Deus ele se importa com o tempo? Será que ele se importa com o tempo? Ele se importa
Com certeza. Tanto é que ele está dando tempo para eu, para você que está aí na telinha, se render aos pés dele. Ele ainda não voltou, por quê? Porque ainda falta você. Como diz aquela música de Fernando Iglesias, ainda falta você. Olha, A casa está preparada, mas falta você. Só que uma curiosidade, Deus, o tempo é importante, mas não é para ele, é para a gente. Quem perde tempo, quem precisa de tempo somos nós. Deus é atemporal. Fala mais. Ele é eterno. Perfeito. Então, para ele, Verdade. o tempo não... A Bíblia diz que Deus ele é o Pai da eternidade. Não, Perfeito, então, perfeito. ele não precisa de tempo. Quem precisa de tempo para um dia ter essa eternidade, para gozar essa eternidade, somos nós. Somos nós, exatamente. Deixa aí o seu comentário, meu querido amigo, minha querida amiga. Se você está gostando do nosso tema, do episódio de hoje, deixa aí, vamos inventar uma hashtag, Ezio. Se você está curtindo o vídeo e está até aqui conosco, comenta aí hashtag tempo, beleza? Hashtag tempo para nós sabermos que você está acompanhando junto conosco. E Ezio, o tempo ele é muito importante, né? E quando eu te fiz a pergunta de algum personagem, me veio até a mente aqui também Josué. Josué teve um determinado momento, né? Antigamente acontecia bastante guerras, né, entre os povos, e principalmente contra o povo de Deus. Por diversas vezes o povo de Deus ele era alvo dos seus inimigos. E numa dessas vezes, o povo de Deus ele se sentiu, digamos que, coagido. E Josué, que foi um dos líderes do povo de Deus da época, pediu uma prova a Deus de que ele estava do lado. E aí, né, quando a gente começa, o ser humano começa a provar a Deus, pede mil e umas coisas, não sei o quê, para ele... Coisas aos nossos olhos praticamente impossíveis. Impossíveis, né, para a gente realmente testar a Deus. E numa dessas, né, Josué, acredito que pediu mais tempo. E Deus, o que ele fez? De forma fenomenal e assustadora, ele fez o tempo parar. Melhor, ele fez o sol voltar. Você já viu o sol voltar, Yes? Não. Imagine você ver o sol voltar. A Bíblia nos conta que foi 10 graus e o sol voltou. Mas esse fenômeno é tão impossível que nunca mais aconteceu. Para a gente poder ver o poder de Deus, né? Veja o poder de Deus. Deus é o Senhor do tempo. Com certeza, com certeza. Que poder. Já pensou? Se você tivesse esse poder, se eu tivesse esse poder de parar o tempo, de voltar o tempo. Talvez poder dessa magnitude na mão humana seria perigoso. Se eu tivesse, não ia prestar. Seria perigoso. Mas ainda bem que só Deus detém esse poder, né? Ainda bem. Com certeza. Samuel, deixa eu lhe falar algo. Vamos entrar um pouquinho no dízimo. Você sabia que seu tempo tem a ver com o dízimo? Com certeza, com mordomia. Exato. Porque nós precisamos devolver o dízimo, que é a 10ª parte de tudo que a gente ganha. Possui. Mas Deus também nos dá tempo. Deus nos deu 24 horas. E aí, quanto é 10% de 24 horas? 10% de 24 horas. Vamos fazer uma conta rápida. Acredito que 2 horas e 40 minutos. É isso? Mais ou menos 2 horas e 40 minutos. Aliás, eu vou fazer essa pergunta para mim, não é para ele. Será que eu tenho tirado diariamente 2 horas, no mínimo 2 horas e 40 minutos para estudar a palavra de Deus? Para estar mais perto dele? Mas importante você dizer isso, mas Ezio, essas 2 horas e 40 minutos eu tenho que fazer de uma vez só? Tipo, acordei, tenho que fazer 2 horas de culto? Não, você pode fazer ao decorrer do tempo, entendeu? Não é de direto não, que se for assim também vira obrigação.
Olha, se eu completei meu desmarquei minhas 2 horas e 40 minutos, acabou. Fica só Não batendo é isso tabela, que ele cumprindo quer. tabela. Entendeu? Não é isso. Ele quer adoração. Você tem que perder tempo para o mundo para ganhar tempo para Deus. Exatamente. É o que o mundo diz, né? Perder. Você vai para a igreja para o quê? Perder tempo? Não, eu não vou perder tempo. Eu vou ganhar tempo. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação? Verdade. Muito bem dito. Pense nesse momento como um investimento, né? Nós temos o nosso determinado tempo de vir à igreja, né? Na nossa igreja aqui, os dias de cultos são às quarta-feiras, aos sábados, tanto pela manhã quanto pela tarde, e aos domingos. Mas ainda resta outros dias na semana que nós precisamos dedicar essas 2 horas e 40 minutos. Pronto, todos os dias. Mas pense que todos os dias você precisa fazer um depósito. E a eternidade, o céu, ela é um grande banco. Então você vai investir no tempo aqui na terra, e lá em cima, na eternidade, você vai ganhar o seu tempo. Então, invista tempo aqui na terra para ganhar a eternidade. Samuel, imagine aí você ganhar 86 mil reais. 86 mil para gastar um dia. Eita, coisa boa. O que é que você ia fazer? Sair desesperado, que era para gastar rodo, para gastar rodo. Agora, imagine se esse banco que lhe deu 84 ou 86 mil chegasse para você, você não conseguiu gastar tudo hoje? Não se preocupe não, amanhã eu vou botar na sua conta de novo. Usar. Que banco é esse, Ezio? Eu quero descobrir também. Este daí é o banco do tempo. Deus nos deu 86.400 segundos diariamente para a gente usar da maneira que a gente queira, mas de uma maneira sábia. E no dia seguinte, ele nos dá, pela misericórdia de Deus, ele renova esse tempo novamente. Incrível, incrível. Este recurso. Todos os dias, 86.400 segundos para poder gastar. Gente, incrível demais. Muito bom mesmo. Você vê que até no tempo, Deus ele é generoso conosco, né? Então a gente precisa lembrar dele também. Tanto é que Deus, ele criou o mundo, né? Nós temos o quê? 7 dias. 7 dias. 7 dias. Exatamente. Deus só pediu um dia. Nós temos 5 dias para fazer o que quiser. 6, né? 6 dias. 6 dias para fazer o que quiser. É que eu estava contando os dias úteis. Mas nós temos 6 dias para fazer o que quiser. Deus só pediu um dia. E mesmo assim a gente quer roubar. É verdade, né? Pra você ver como a gente é egoísta, miserável. Mas Conta-se a história que tinha um mendigo lá pedindo esmola. O mendigo estava lá pedindo esmola. E aí veio uma pessoa, parou na frente dele, olhou para ele e tirou 7 moedas de ouro. 7 moedas. Na frente dele. 7 moedas de ouro. Ele olhou assim, aí esse senhor tirou 7 moedas de ouro, ele pegou 6 moedas, deu a esse mendigo 6, e ele ficou apenas com uma. Caridoso, né? Muito bondoso. Caridoso. Você sabe o que foi que aconteceu? O mendigo foi atrás dele para que ele roubar essa uma moeda. Mas veja. Você sabe quem é este mendigo? Ele tem nome. Qual é o nome desse mendigo? É Ézio. É Samuel. É você que está do outro lado da telinha. Deus nos deu 6 dias. E a gente disse que não tem tempo. Ele só ficou com um. E mesmo assim a gente quer usar o tempo dele para fazer nossas coisas. E Ézio, que impressionante. Então, através dessa ilustração, você quer dizer que nós somos ladrões de Deus até no tempo? É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Que Temos Deus que tenha tomar misericórdia, né? Com certeza. Deus tenha misericórdia. Que nós possamos mudar as nossas atitudes, né? Mas é isso. E Ezio, falando em tempo e de como melhor utilizá-lo, você tem alguma dica para nós aí? Para quem não sabe, gente, Ezio ele é estudante de administração, Empolgante. né? Já está quase se formando aí. Ô, glória. Ezio, como futuro administrador, que eu sei que você já é, você tem alguma dica aí pra gente? Uma dica rápida e prática para que a gente possa colocar no nosso dia a dia a respeito de administração do tempo? Primeiramente, nós temos que pedir orientação a Deus. Orar todo dia, de manhã cedo, é acordar e orar. Pedir proteção, pedir orientação. Como diz nossa irmã Jane, pedir o poder do Espírito Santo para que ele encha a gente. Perfeito. Com isso daí, nós vamos focar só em fazer coisas boas. Perfeito. Se você fizer somente coisas boas em seu dia a dia, você vai ganhar tempo. Não ficar muito tempo no celular, entendeu? Pensando, Samuel, você não sabe quem foi que se separou. Menino! Isso daí você só faz atrasar seu tempo. Verdade, né? O celular é um dos roubadores de tempo que nós temos. Celular, televisão, entendeu? Fofoca, esse negócio. Outra coisa, leia a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, quando você estuda, quando você examina as Escrituras, quando você verifica, você ganha tempo. Perfeito. Perfeito. Faça também uma lista, pega um papelzinho, faz uma lista, ó, eu preciso fazer isso, isso e isso. Faça um roteiro. Legal. Para que você possa otimizar o seu tempo. Para que você, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Só que aí você vai lá, vai e volta, fica parecendo uma barata tonta. Perdido. E eu fiz o roteiro, mas não deu certo. Por quê? Porque você não otimizou o seu tempo. Você fala só, eu consigo fazer isso que é perto daquilo. Entendeu? Então você vai poupar tempo. Outra coisa, existe os aplicativos no celular, o calendário Google. Legal. Coloque no calendário, marque lá, horário tal, eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso tal. Existe um aplicativo chamado Trello. Trello, perfeito. Entendeu? Que aí sim você consegue se organizar direitinho, também lhe ajuda. Legal. São algumas ideias, né, que a gente tem para otimizar o nosso tempo. Ezio, eu acho que foi bastante interessante, né, o nosso papo de hoje a respeito do tempo. Nós vimos que na Bíblia, na palavra de Deus, ela também nos dá conselho a respeito do tempo. Vimos exemplos tanto da Rainha Esther quanto de Josué, né, a respeito do tempo. Aprendemos um pouquinho mais a respeito desse fenômeno. Então, acho que foi um tempo investido com sucesso. Com certeza. Né? Foi um tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Muito bem. Então, eu queria te convidar agora a fazer suas considerações finais para nós encerrarmos mais um EP. Samuel, nós precisamos estabelecer tempo de qualidade para nossas vidas, pois não temos tempo a perder. Entendeu? Quando você estabelece um tempo de qualidade, você não perde tempo. Perfeito. E nós também não temos tempo para perder. Então nós precisamos mais em tempo de qualidade, como com a família, entendeu? Na igreja, fazendo caridade, entendeu? Que aí que Deus possa nos abençoar, né? Que nós possamos pedir tempo, que nós possamos pedir sabedoria a Deus para usar o tempo de maneira correta, para otimizar as nossas vidas e também as vidas de outras pessoas que nos cercam, porque às vezes o povo de fora
pode não ter tempo para ler a Bíblia, ou a única Bíblia que eles vão ler é a minha e a sua vida. Verdade. Então, por causa disso, nós precisamos otimizar nosso tempo. Precisamos ser exemplo, né, para as pessoas que nos observam. Muito bem. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado mesmo, de coração, pela sua companhia. Eu espero que você tenha absorvido o máximo, né, daquilo que nós conversamos aqui, tá? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu tempo também, porque ele é muito importante. Dedique um tempo, né? Pegue as dicas do Yesel, hashtag dica do Yesel, para otimizar o seu tempo, se ainda te falta. E passe tempo de qualidade com a sua família, com seus amigos, com pessoas que você ama. Acima de tudo, tempo de qualidade com Deus. E falando em tempo de qualidade, amanhã nós estaremos com as portas das nossas igrejas. Todas as igrejas do Brasil e do mundo estará aberta, certo? E se você mora aqui, próximo à nossa localidade aqui da Avenida Suburbana, a Afrânio Peixoto, né? Faça-nos uma visita. Nós estamos aqui na Igreja de Escada, onde nós nos encontramos, né? Então, faça uma visita, mas também, se você não mora na nossa localidade ou próxima, o editor vai deixar aí embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado, tá bom? O site Encontre uma Igreja, para que você possa acessar e descobrir onde tem uma igreja adventista mais perto de você. Queridos, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado porque você esteve conosco, tá bom? E eu quero te convidar a participar desde já no nosso próximo podcast, que será 2000 anos depois. quinzenal, né? Isso. Quinzenal, e esteja conosco. E não se esqueça, como diz o nosso versículo base, que está lá localizado em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Claro, com certeza. E sempre, sempre esteja com a Bíblia na mão, com a Bíblia no coração, verificando. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.